TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, daqui a pouco tem Passo Fundo e Lajadense fechando a rodada do Gauchão. O Internacional não saiu do 1-1 lá no Vale dos Sinos com o Aimoré. O Grêmio está no México e a LAF se apresentou hoje com mais um reforço. É agora, o Papo de Boleiro. E a noite de segunda-feira, Diogo, não é para filme. Não é pra filme. Não é pra filme. É para mais um joguinho de futebol, fechando a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Passo Fundo e Lajadense lá no Vermelhão da Serra. O que nós podemos esperar do time do Carpegiani? Hora de recuperação mais uma vez, né? Se em casa não tem dado certo aí fazer os pontos nesse gauchão, sem 2 jogos e 2 derrotas, cabe quem sabe a gente tentar repetir o que fez com o Aimoré, vitória de 2-1 lá na segunda rodada, enfrenta o Passo Fundo daqui a pouco, 20 horas lá no estádio Vermelhão da Serra, buscando aí sair da incômoda posição, tá lá embaixo na tabela. A Lajadense é uma das equipes que vem, claro, tem equipes com 0 pontos ainda, mas com uma a Lajadense tem apenas 3, já vê os líderes se distanciarem um pouco mais aí, então a gente precisa de recuperação imediata e para isso o Carpegiani deve promover algumas mudanças. Ontem à tarde a gente conversando com o Thales, deve ter algumas mudanças pontuais aí na equipe. O Juninho Pava é um jogador que pode entrar no lugar do lateral direito Vareta, deve ser mais uma vez improvisado. Tem a questão do Giovani, que pode estar perdendo a posição para o Ícaro, que tinha um problema nas costas aí, mas está recuperado de lesão e deve retornar, assim como o Reinaldo também deve somar o elenco lá em Passo Fundo, deve reforçar a equipe. Então, algumas mudanças pontuais, alguns retornos importantes, para ver que o Lajadense deslanche aí contra esse Passo Fundo, que já foi outro contra o Inter, né? Mudou de treinador, saiu o Benhur Pereira, entrou o Paulo Porto e deu um suador no Internacional dentro do Beira-Rio, chegou a empatar a partida e acabou perdendo num golaço lá do Arthur. Um Passo Fundo no estádio Beira-Rio. Então, quem sabe, é um Passo Fundo diferente, mas a gente também espera um Lajadense que possa ser um pouco diferente do que vem atuando e possa conquistar um bom resultado lá, que será imprescindível nessa campanha, se a gente ainda busca alguma coisa dentro da competição. Então, os conterrâneos lá de Taquaria vão ficar hoje com torcida dividida. Então, um pouco eles torcem para Paulo Porto, que é o Pretão, né, lá do Pinheiros. E outro, o único time do Vale na primeira divisão. É isso aí, é verdade. Enfim. É às 8 da noite. 20 horas, estádio Vermelhão da Serra e fechando a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Nós falamos que não é noite de filme, mas isso só pelo rádio, né? Só pelo rádio, não, televisão não. Na de TV. Na de TV. E a cobertura completa você vai ter na edição desta terça-feira do Jornal Informativo do Vale. Cedinho já vai estar sabendo como foi esse jogo de Passo Fundo e Lajadense fechando a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A rodada que aconteceu no fim de semana, Diogo, aliás, ela começou já na sexta. Começou na sexta, exatamente, com a derrota do Grêmio São José, né? Derrota surpreendente até, o Grêmio com todo mundo à disposição acabou perdendo para o São José em casa. Em casa, né? Passando o São José que está bombando, assim como está bombando o Juventude. Exatamente. Também. Naquela ocasião, o São José assumiu a liderança do Gauchão, que foi tomada ontem pelo Juventude, no sábado ainda, Juventude com mais uma vitória na competição. É isso aí. Mas essa rodada teve mais um resultado inesperado. O Internacional empatou em 1-1 com o Aimoré no Vale dos Sinos. A fato que no futebol não tem resultado inesperado, não né? tem. Qualquer resultado é resultado. Mas ainda assim, é Internacional contra a Aimoré. Exatamente, né? Mas que o Inter vem se arrastando já há algum tempo desde essa temporada, então vem se arrastando, né? Continua se arrastando ali, então se arrastou mais uma vez ontem, teve perto de perder a partida, se não fosse o Alisson tinha perdido o jogo para o Aimoré. O técnico Argel Fux mandou a campo um time misto, com poucos titulares, tentando preservar alguns, mas já tentando dar ritmos a outros, certo que o Inter não viu a cor da bola, chegou o seu gol com o Ailon, um jogador aí que a gente já sabia que era uma boa aposta, acabou saindo do Beira-Rio para ganhar experiência, agora retorna aí, pode ser uma boa opção no decorrer do ano, até no banco de reservas, ou quem sabe ocupando uma titularidade, já que o Vitinho sofreu uma lesão na coxa e para por pelo menos 30 dias. Certo que o Inter mais uma vez foi apático, pouco criou, se safou graças ao seu goleiro, e aí tem uma série de dúvidas aí pro técnico Argel para resolver essa parada, que o Inter parece que não acha um time ideal, não acha uma formação, um esquema tático. O
O Inter parece um emaranhado de jogadores que corre atrás da bola. Parece aquele futebol do colégio, intersérie, sabe? Sim. Largava a bola ali na segunda série, todo mundo corre atrás da bola, né? O Inter mais ou menos é isso. O Anderson é um jogador que parece que entra dormindo e sai com sono. Ele tem uma cara, a cara dele não ajuda mesmo. É difícil, tem é difícil. Tem uma cara de quem tá sempre com preguiça, né? É difícil. Não conseguiu, era uma aposta pessoal do próprio Argel em recuperar esse jogador quando ele chegou no Beira-Rio, né? Então, mas realmente o Anderson aí, que vem a proposta da China, né? Onde é que tá os chineses? Eu acho que até os chineses estão recuando, acho, já do ano. O Pífero o Pífero é uma pérola. Quando os chineses falaram, vamos levar, menino. Não, menino tem muito a crescer ainda. Realmente, o Anderson não deu muito certo no Inter aí, não consegue se adaptar ao futebol. Ao futebol em si, vamos dizer assim, né? Porque não joga há uns 10 anos, eu acho, mais ou menos, né? Tá com problema em relação à bola, né? Exatamente, então... é uma aposta colorada e pessoal do presidente, era uma aposta do treinador, mas realmente o Anderson dentro de campo não consegue dar uma resposta positiva no que é lhe proposto, tanto de armação quanto de marcação. Um jogador que fica bastante abaixo dos outros aí, da meninada que tem entrado, tem feito bem mais diferença do que o próprio Anderson. Parece que o Internacional tem uma grande dificuldade em acertar o marco lá, né? Porque até chegar lá, ele está chegando, né? Na verdade, está chegando de vez em quando, né? De vez em quando, a questão da armação ali na responsabilidade do Alex e do Anderson, jogadores muito parecidos, que são jogadores lentos, cadenciam muito o jogo, então o Inter falta a explosão. Mas tem a velocidade ali na frente. Ontem tinha o Duailon, jogador que se movimenta bastante no setor de ofensivo, demorava para chegar essa bola até ele, né? Então, talvez seja isso o grande problema do Inter, né? Na época, lembrando a Libertadores de 2011, o Inter tinha um meio-campo bastante acertado, que tinha o D'Alessandro, que era um jogador que cadenciava muita bola, mas tinha o Oscar, que era o jogador da velocidade. Então, isso fazia muita diferença, né? Naquele Inter ganhou a Sul-Americana em 2008, o torcedor vai lembrar, tinha o próprio Anderson, tinha o próprio Alex e o D'Alessandro, só que o Alex voava naquela época, né? E aí tinha o Tyson e o Nilmar na frente, então era um time totalmente veloz. Então tá faltando isso aí, esse mecanismo de jogo, que o Argel vai ter que buscar o dentro do grupo, porque as contratações não chegam, né? Pra ver se resolve aí a questão. Tinha com o Valdívia se lesionou, agora vai ter que buscar alguém, um substituto aí à altura, que até agora não encontrou. Bom, o Internacional então ficou no empate em 1-1 com o Aimoré neste fim de semana. O Inter volta a campo no meio da semana pela Liga, né? Pela Primeira Liga, exatamente, enfrenta o Avaí, segunda rodada, jogo aqui no Beira-Rio, 7h30. Beleza. Quarta-feira também é dia de jogo do Grêmio. O Grêmio chegou cedo para jogar, não? Cedo, em função de adaptação dos jogadores, em função de comida, de aclimatação, tem tudo isso aí envolvendo uma logística. Aí fica lá 3 dias no hotel para poder sair depois, né? Tanto pimenta que tem aquele troço. Então o Grêmio, visando esses problemas que poderiam acontecer, foi antes para o México. A delegação desembarcou no sábado ainda lá em Toluca para a partida de estreia da Libertadores, marcada para a próxima quarta, meia-noite, torcedor gremista. Horário de Brasília, tem que ficar ligado, né? Essa também não vai dar televisão. Essa vai dar televisão, mas... É fechadinha, né? É fechadinha, isso aí bem fechadinho. É isso aí. Bom, e hoje pela manhã, aliás, cedinho, a LAF se apresentou, Diogo Botti, tem mais um reforço. Tem mais um reforço apresentado ainda, confirmado na noite de sábado, o Rodrigo Trentin, que disputou a última Liga Nacional pelo Umuarama do Paraná. Jogador novo aí, apenas 21 anos, vem para somar o grupo, uma das grandes revelações até da última Liga, apesar da campanha não tão boa do Umuarama, né, na competição, mas chega para reforçar o grupo da LAF. O da LAF que se apresentou hoje pela manhã, uma fotografia bastante diferente do que foi o ano passado, perdeu alguns jogadores importantes, trouxe outros também. O certo é que a LAF aí, diante das dificuldades financeiras que está para todo mundo, parece que montou um time competitivo, né? Se apresentou durante a manhã, já trabalhou no Complexo Esportivo da Univates, visando a temporada desse ano. Lembrando que a LAF começa as competições, agora demora um pouquinho ainda. É em abril e maio. Em abril deve começar a Liga Nacional e dia 14 de maio está previsto o início da Série Ouro do Gauchão de futsal. É isso aí, então esses são os compromissos da LAF, vai ter bastante atividade. O ano passado foi uma fumaceira. Uma overdose, né, de futsal, né? Jogo toda hora. Mas eu acho que esse ano também vai ser assim. Talvez o Campeonato Gaúcho vai ser um pouco menor, até a gente teve aquela vez com o presidente Alexandre Reisler aqui no Papo de Boleiro, ele comentou que houve uma adaptação dos próprios clubes, tudo mais, foi um pedido. Então talvez o Gauchão seja um pouquinho menor, seja mais dinâmico, vamos dizer assim, né? Mas a Liga Nacional tem sua formatação já desde da história e deve continuar. A LAF, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, entre os melhores clubes do país. É isso aí. Bom, acho que todas as competições este ano no Brasil vão ter alterações, né? Principalmente em função
as Olimpíadas agora. Exatamente. Meio do ano, mas uma das preocupações que tem aqui o futebol gaúcho, até um anúncio feito ontem pelo presidente Noveleto, a questão do encerramento aí, por enquanto, vamos dizer assim, até segunda ordem, da divisão de acesso e da segunda divisão do estadual. Então a gente está falando aí de, vamos dizer assim, quase 2.000 pessoas desempregadas no futebol interior do estado, caso não haja essas competições, caso essa decisão seja mantida. O Noveleto alegou que em função dos próprios bombeiros que estão exigindo, vamos dizer assim, estádios FIFA no interior do estado e não estão tendo uma certa, vamos dizer assim, flexibilidade para liberar os estádios aí. A gente tem uns estádios no próprio gauchão desse ano, na Série A, vamos dizer assim, que estão, o próprio Aimoré abriu seu estádio lá para 800 pessoas para Inter e Aimoré, parte interditada. O Brasil de Pelotas é outro que enfrenta grandes problemas. Então, tipo, tem uma série de cláusulas, vamos dizer assim, que os bombeiros não estão liberando. Então, numa medida drástica, o Noveleto disse que, se continuar assim, a divisão de acesso, que corresponde à segunda divisão, e a segunda divisão, que no caso corresponde à terceira divisão do estado, estariam cancelados no segundo semestre. A gente não está defendendo em momento nenhum a insegurança nos estádios, mas que se mantenha a segurança mínima. Tem que se manter a segurança mínima, mas tem que ter o bom senso também, né, Márcio? Tu tá falando assim, de repente, a gente está falando de estádios que recebem 500 pessoas, né? E aí tu monta um armado para 5.000 pessoas. 5.000 pessoas tu não bota o ano inteiro, né? O Lajadense é um clube aqui que só bota 5.000 pessoas no jogo de Inter, de Grêmio, né? Os outros jogos a gente sabe que o torcedor não adianta a gente pedir, não vai, 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas e é quase lotado o estádio Avezu. Então, realmente, isso é uma medida drástica que os bombeiros precisam rever, porque eles estão prejudicando um trabalho de uma agremiação, vamos dizer assim, né? A gente vê clubes aí, o próprio Guarani de Venâncio, uma equipe que já está treinando, e aí? Não vai treinar para quê? Avenida, Santa Cruz, são equipes que já estão se montando, já estão treinando já para o início das competições, e vem uma medida dessas. Tá montando o time para quê? Para jogar amistoso? Não, né? O jogador não quer jogar amistoso, ele precisa receber todo final de mês. Isso aí. Para o time pagar tem que ter torcedor e tem que ter jogo, pelo menos, né? Aí, Noveleto, dá um jeito nisso. Agora quero ver. Agora não, mas realmente foi uma medida drástica que, tipo, botou no colo dos bombeiros, né? Vocês agora resolvem. Toma que o pepino é teu. Bom, daqui a pouco, então, resgatando, tem Passo Fundo e Lajadense lá no Vermelhão da Serra, às 8 da noite, pela 4ª rodada do Gauchão. Nós voltamos amanhã, terça-feira, depois redação informativa. Até mais. Abraço.